Olá, caros assinantes do canal, aqui quem fala é Tami Gadelha. Quem me conhece sabe que eu sou desenhista e trabalho com quadrinhos e ilustrações em gerais. E nesse vídeo vou abordar a balonagem bordas em um quadrinho, né? Eu vou mostrar aqui como se faz o processo de balões para páginas de história, quadrinhos, mangás, etc. Mesmo, até mesmo para ilustrações. É, Trabalhar com as bordas e as ferramentas que a gente vai utilizar são Actions, Layer Styles, Marquee Tools, Lasso Tools, texto. Eu utilizo a fonte Wild World Roman Beer, que é a fonte bem parecida, né, com a fonte de comics, a melhor que eu já utilizei até agora. Né? Eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo. E fora ela, também utilizaremos layers e layers masks. É, o meu Photoshop é em inglês, né? Então por isso que eu estou colocando aqui as ferramentas e opções que a gente utiliza em inglês. Mas conforme o decorrer do vídeo, eu vou falando a tradução deles para quem tem um Photoshop em português. Né? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai precisar, né, obviamente, é da página em quadrinho. Aqui, primeiramente, eu vou utilizar essa imagem para exemplificar. Depois a gente vai para o mais prático, utilizando uma página mesmo do Photoshop, obviamente. E aqui, como vocês podem ver, a forma que eu utilizo o Photoshop pode ser muito diferente da de vocês, né? Mas as ferramentas vão ser sempre a mesma. Então você pode utilizar a configuração que você desejar. É, eu procurei diversos vídeos que mostrassem como fazer balonagens na história em quadrinhos, e acabou que eu encontrei pouquíssimos mesmo, né? Alguns eram muito superficiais. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, bem antigo mesmo, né? Eu tenho esse canal desde 2011 e quando eu passei a trabalhar com quadrinhos, né, eu não digo que eu desenvolvi, né? Digamos que eu improvisei no Photoshop uma técnica que me serve até hoje, né? Então, eu não sei dizer se existe outras formas mais fáceis de se utilizar, se fazer balonagens, né, colocar os balões. Se tiverem, né, coloca aí, mas a princípio essa é que funciona para mim, é que é mais fácil para mim, eu vou passar para vocês. E como eu já tinha dito, né, eu já fiz, acho que foi uns 3 vídeos disso, né, um bem antigo, qualidade péssima, tudinho, e outro mais recente, uma qualidade melhor, explicando mais detalhadamente. Mas o curioso é que as pessoas iam muito no vídeo antigo, né? Então vinha reclamações de que era péssima qualidade, o áudio ruim, mas também para a época, né, eu não era tão, digamos assim, especialista, entre aspas, em YouTube, em edição de vídeo, e era uma porcaria mesmo. Então, agora que eu já tenho um melhor aparato, né, para se fazer o vídeo, eu vou tentar ser o mais claro possível, ok? Então, vamos lá. Né? Com o Photoshop aberto, eu utilizo o CS6, mas pode ser qualquer versão. Já tenho a imagem aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, sobre como limpeza de imagem, sobre como fazer digitalização. Isso a gente pode deixar até para um outro vídeo. Né? O foco aqui são os balões e bordas dos quadros. Né? Ah, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter a fonte. Você pode baixar a fonte Wild Words Roman. Procurem a versão que tem as normas da BNT, que tem acentuação, tudinho, existe. É um pouquinho chatinho de procurar, mas não é difícil. Né? Ok, tendo a fonte, a imagem e o programa, a gente vai fazer a opção Action. Action, como não sei se vocês podem localizar aqui no mouse, ou para quem não encontrar, né, pode ir aqui em Window e tem a opção Action aqui, que ele ativa a janela Action dentro da sua área de trabalho. Aqui eu já tenho criado
Mas a gente vou criar aqui novamente passo a passo. E não é obrigatório, mas isso facilita muito, porque ele automatiza todos os passos que a gente vai fazer para fazer a borda. Então vou fazer uma demonstração aqui, tirar esses layers. Então vou colocar a ferramenta laço elíptico. Vamos criar aqui um formato de elipse, balão. E vou fazer o preenchimento dele apertando Ctrl Delete. Aqui não dá para ver. Claro, crio uma nova camada que eu vou chamar de balões. Ok? Deixa essa camada aí, que vai ser só nessa camada onde eu farei os balões. Então faço o preenchimento dela com Ctrl Delete, que ele vai preencher aqui com a cor de fundo. Se eu apertar Alt Delete, ele coloca a cor do primeiro plano. Como o balão vai ser branco, então preenche ele de branco. Você pode utilizar a ferramenta Paint Bucket Tool, né, para preenchê-la completamente também. Ele vai preencher com a primeira cor de camada, então a gente pode selecionar aqui o branco, ou aqui em amostra, selecionar o branco e pintar de branco. Isso não é problema, vai da sua preferência. Mas eu utilizo muito teclas de atalho, né? Então eu vou sempre falar Ctrl Delete, que ele vai preencher a camada lá. Então lembre-se sempre de zerar essa parte das cores aqui, caso não esteja no seu Photoshop. E a forma de fazer isso, de zerar essas cores, de colocar no default, né, é apertar a tecla D, que ele coloca nas cores padrões preto e branco. Então, com a ferramenta preenchida, né, tira a seleção, e olha como já funciona o Action. Eu deixei com uma tecla de atalho, que já vai ativar esse Action. No meu caso é Shift F2. Certo? Eu programei esse comando para que na minha action, quando eu fizesse esse comando, ele executasse as opções que eu deixei, né, nessa ferramenta. Então vocês podem ver que está aqui o balão com a borda. Ele criou aqui um effect, um efeito de camada na camada balões. Então tudo que eu for criar aqui de balão já vai estar automaticamente com borda, mesmo se eu for colocar fazer um traço, um desenho, né, com a ferramenta Brush. Vou colocar aqui um Brush com 125 pixels. Aqui está preto, né, então vamos colocar um preenchimento branco. Veja, tudo vai estar bem legal. E isso facilita muito na hora que for fazer muitos balões e quadros. Por exemplo, eu vou fazer as bordas dos meus quadrinhos e preenchê-las. Então vai estar com as bordas tudinho bonitinho. Se eu tiver que fazer muitas bordas, muitos balões, eu não vou precisar fazer todo o procedimento de efeitos de camadas e opções de linha para cada balão que eu vou fazer. Então tem um balão aqui, outro aqui e aqui. No Photoshop tem a opção de formas, onde você vai ter aqui, ó, Custom Shape Tool, e aqui na barra de opções dele vai ter uns balãozinhos aqui, só que eu acho eles bem fuleirinhos, não dá muito certo, porque eles já vêm pré-definidos, né? Aqui, colocar um preenchimento branco, veja, eles já vêm pré-definidos e não vai dar muito certo, porque no seu desenho, no quadrinho, vai ter N opções onde o personagem vai estar em outras poses, outras posições na página, e isso daqui já nos limita um pouquinho na hora de criar. Então esquece a opção. Ele é bom quando você vai fazer cartõezinhos, tudinho, já é uma opção rápida, mas não é o que a gente vai fazer agora, né? Então a gente vai esquecê-los, deixa eles para lá, e vamos nos focar aqui apenas aqui em inglês é Elliptical Marquee Tool, mas pode ser, acho que é ferramenta de seleção elíptica, mas fica aqui perto da seleção retangular. Então as opções que eu deixo para ele é sempre em 0 pixels,
Quanto maior o pixel, mais suave vai ser as bordas deles e mais estragado pode ser que fique o resultado final. Então ele não vai servir. Então deixe sempre em 0, que ele cria uma forma bem, vamos dizer, afiada, né? Bem certinha mesmo, e não vai causar problemas depois. Porque se for aumentar isso daqui, vamos colocar 10 pixels e formos fazer o balão, opa, tem que ser branco. Vamos colocar aqui em 5. Ali, ó. A borda fica esfumaçada e não fica legal. Talvez por uma opção mais criativa de balonagem, mas por enquanto não. Então deixe sempre aqui em 0, certo? E vamos lá. Vamos criar o Action. Então a gente vai aqui na opção Action, ou seja, um Window Action ou Alt F9. Ignoraremos tudo que tiver aqui e vamos criar um novo Action. Então vamos aqui a pasta, vamos criar uma nova pasta, Create New Set, e vamos colocar o nome borda balão. Você pode colocar o nome que você quiser. E damos OK. Ele vai criar uma pasta e dentro dessa pasta você vai criar a Action. Aqui do lado nós temos aqui para a opção criar Action, Create New Action, fica do lado da pasta aqui na janela Action. Então a gente clica nela e vai ter aqui 3 opções do que a gente vai fazer. Então vamos colocar aqui borda para o nome, set, deixa mesmo aqui que ele vai criar dentro dessa pasta que a gente criou anteriormente, e as teclas de função. Aqui ele por padrão ele não tem, mas eu sempre coloco F2 e Shift, só Shift. Aqui ele está selecionando porque eu já criei uma borda com esse controle, né? Então ele não deixa repetir. Então eu deixo marcar Shift F2. Toda vez que eu for clicar Shift F2, ele vai executar essa action que a gente criou agora para a borda. Mas vamos deixar aqui Shift Ctrl e F2, facilitar. E a gente vai clicar em Record ou gravar. Então aqui tudo que você fizer aqui nessa área tem que tomar cuidado. Tudo que você fizer aqui vai estar gravado. Ele vai gravar nessa action, né? Então vamos seguir os passos devagar. Depois dá para corrigir, mas é bem mais complicado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, para criar a borda, a gente vai aqui, ó, na opção. Opa. Bom, deixa eu cancelar aqui um pouquinho. Olha, eu já fiz uma burrada aqui. Deixa eu deletar essa seleção. Ok, vamos continuar a gravação. Gravando. A gente vai aqui nas opções de estilos de camada. E vamos selecionar Stroke, que a gente vê em português, creio que vai ser borda. E aqui vai ter várias opções de borda. Eu sempre deixo entre 5 e 10 pixels o tamanho da linha. Mas isso vai muito da preferência de vocês. Eu coloco, deixo para fora, o outside, cor preta. E dou OK. Aí quem vê aqui, ó, vê que ele já criou uma action, uma opção, que foi a opção que a gente fez agora. E até aí, tudo bem. A gente pode até parar. Para. E vamos fazer o teste. A gente cria o formato do que a gente vai querer e fazemos o comando. Foi Shift Ctrl F2. Então, a gente cria o preenchimento primeiro, claro. Shift Ctrl F2, que ele já vai dar a opção, deixar a opção na camada, sem precisar eu ter que fazer todo aquele jogo que eu mostrei para vocês agora, né, para criar action.
Se a gente fosse fazer isso normalmente, a gente ia ter que toda vez ir aqui em Function, Stroke, marcar as opções, que às vezes não vem corretamente, e isso gera um pouco de desconforto e atraso, né? Principalmente quando são muitas páginas que a gente tem que editar. Então aqui a gente criou o balão. Deixa eu mudar um pouquinho a cor desse background, vou deixar cinza, já visualiza melhor. Tá certo. Mas e aí a gente precisa direcionar a fala desse balão, né? Você vai colocar do tamanho que for e vamos utilizar agora a ferramenta laço poligonal. Laço poligonal. Que ele faz uma seleção reta. Então, creio que você já pode imaginar o que a gente vai fazer com isso, né? Então, a gente vai na ferramenta que a gente nomeou balão. Não esqueça de nomear para depois não confundir. E a gente vai direcionar a fala aos devidos personagens. Então a gente seleciona tudo, faz a seleção, a seta aqui, e vamos preencher da mesma cor do balão. No caso aqui é branco. E como eu utilizo a tecla de atalho, eu utilizo Ctrl Delete, que ele vai preencher com a camada, com a cor de segundo plano. E ele já automaticamente cria a borda para completar a forma. Conseguiram compreender? Então vamos fazer agora na prática. Tendo criado já a action para as bordas, o que a gente vai fazer agora é o texto. Balonagem, bordas e um quadrinho. Vamos utilizar esse texto mesmo. Vou preencher aqui rapidinho, deixar em cor cinza. A gente tem o texto aqui. Todo texto que a gente for fazer, a gente tem que criar a caixa de texto, o tamanho. Aqui eu estou utilizando a fonte 12, mas às vezes pode variar para 15, dependendo do tamanho da página que você vai utilizar, né? Mas sempre trabalha em 12, 15, para o texto comum, diálogos comuns, né? Então a gente vai fazer o texto aqui, um texto básico aqui. A gente pode ajustar o tamanho dessa página para ser o mínimo possível e evitar com que haja separações de sílabas. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Primeiro vamos fazer o balão. O balão, obviamente, tem que ser na camada sempre abaixo dos textos. Então a gente cria uma nova camada, explicando, ou você cria a nova camada através dessa opção aqui, Create a New Layer, ou criar uma nova camada, ou pela tecla de atalho Ctrl Shift N. Balões, você tem a opção de escolher a cor da camada. É sempre bom colocar uma cor para diferenciar das outras camadas. Aqui normal, opacidade 100%, e damos OK. Então criamos a camada balão aqui com um indicador para a gente não se perder depois. E utilizamos a ferramenta laço. Dessa vez vamos utilizar o Elliptical Mark Tool. A tecla de atalho dele é M, ou aqui na barra de menu a segunda opção. Então a gente vai, onde é mais ou menos o centro do texto, a gente clica e aperta Alt. E ele vai criar o balão a partir do centro. Fica mais fácil fazer assim do que tentar selecionar, clicar e arrastar. Clicar e arrastar. Isso aqui já gera um pouquinho de desconforto, porque às vezes não sai exatamente como a gente quer. Então a gente clica no centro, clica com o botão esquerdo do mouse, aperta Alt e arrasta. Ele cria já mais ou menos do tamanho do texto. Depois você ajusta e preenchemos com Ctrl Delete. Beleza. Aqui a gente vai fazendo o mesmo processo, a gente tira a seleção, clica
Alt, arrasta. E preenchemos. E vamos colocar agora com a ferramenta laço, a tecla de atalho é L, laço poligonal. Se não estiver selecionado, se estiver em outra opção, você vai aqui na marca, o mesmo vale para a caixa de seleção, pressiona com o botão esquerdo e vai aparecer aqui a janela de opções. Então você seleciona aqui ou aperta Shift L, que ele troca as opções. Aí procura a opção desejada que a gente vai utilizar. E a gente faz a seta direcional do diálogo. Entende agora porque é mais prático utilizar essa opção do que as que já estão pré-definidas aqui, que você pode direcionar e fazer do jeito que você quiser. Só que aí faltou as bordas. O que é interessante, quando o desenho tem um fundo escuro, não é necessário utilizar a borda, que ele utilizaria para destacar o balão do fundo. Como o fundo está cinza, não tem problema deixar branco. Mas se ele tivesse branco, não teria balão. Então a gente vamos colocar a borda, que foi a opção que a gente colocou. Ou vocês vão aqui, onde está a Action, seleciona a Action borda e a opção e aperta Play, aqui essa opção de Play Selection, que ele vai fazer a opção. Você seleciona dentro da pasta, você tem a pasta aqui e a Action que a gente vai utilizar. A gente aperta Play, ele já faz. Ou você pode utilizar a tecla de atalho que você predefiniu. Então, vamos lá. Já tendo a delimitação da borda aqui, o quadrinho, vocês já podem ver que temos o nosso quadro preparado, certo? Espero que até aqui não tenha tido nenhuma dúvida. Em questão do que eu falei, no texto, para não haver separações de sílabas, é porque não fica assim bonito, desentoa um pouquinho. Então, tente fazer com que as palavras estejam inteiras. Vamos colocar aqui, a gente cria o texto, né? E selecionamos a área para pegar o mínimo de espaço possível. Aí cuidado para não diminuir muito, que acontece essas coisas. Olha, ele separa a palavra e isso fica meio ruim, bem ruim, aliás. Então a gente sempre ajusta e colocamos no balão. A forma que eu faço é sempre fazer o texto primeiro. Claro, para quem faz quadrinhos, quem cria quadrinhos ou para quem está iniciando ainda, tem que saber que o balão ele é parte da arte, do desenho. Então não adianta você cobrir o desenho com detalhes, fazer cenário, fazer personagens aqui e na hora vai faltar o espaço para o balão. Então na hora do planejamento tem que já saber onde vai colocar o balão. Nesse caso aqui eu tenho a personagem do lado direito e aqui o espaço para eu colocar o texto que eu quiser. Poderia ter um cenário aqui e etc. Então vamos dizer que aqui eu já tenho delimitado a parte onde vai ficar o texto. Eu vou criar o texto, a caixa de texto, do tamanho que for necessário, que estiver no roteiro, planejamento. E a primeira coisa que eu faço, coloco o texto e então vou criar os balões. Não tem problema se eu ativar a Action, os efeitos de camada na camada, sem ter preenchimento. Porque a partir do momento que eu colocar qualquer preenchimento lá, já vai estar habilitado. Só tem que tomar cuidado para não fazer isso em camadas que não tem nada a ver.
Ok? Conseguiram entender? Então depois, se caso necessário, caso vocês queiram, podem ajustar a linha do balão. Caso você vai aqui na camada, clica dá duplo clique, né, no efeito que está lá, e vai abrir a janela de opções. Aqui tem vários, né, que a gente não vai utilizar agora, somente a stroke. Então vamos aumentar aqui a espessura da linha. Vou colocar 10 e dá OK. Então tudo que tiver aqui nessa camada vai sofrer as alterações da mesma forma. Isso serve para qualquer tipo de balão, balão de pensamento, balão de fala, grito, aí já vai muito da criatividade e da experiência de vocês, certo? Então, ok, vamos fechar isso aqui. Há alguns casos peculiares, mas não sei se vai dar tempo de abordar aqui nesse vídeo, mas vamos lá partir para a prática agora, que é a segunda parte que a gente falou, que é a borda da página. Aqui eu tenho uma página de quadrinhos, um quadrinho aqui de minha autoria, chamado Alice in Bedland. Quem puder dar uma curtida lá na página. E vamos trabalhar nisso daqui. Aqui ela está tal qual eu digitalizei. Eu não vou me prender muito a detalhes, acertar a linha, porque senão vai ficar muito longo. Vamos seguir, segue o jogo. Você digitalizou sua página, então precisa limpar, né, ajustar a iluminação, ajustar a cor, e deixar ela apresentável. Então temos aqui, a gente vê que na página ainda está tal qual digitalizei, então temos muita sujeira, as linhas estão tortas, a falta de uma edição, né, uma limpeza, ajustes de contrastes, e vamos lá. Ela sempre vai ser a primeira camada, ou background, ou camada de fundo. Então a gente vai transformar essa camada de fundo em uma camada editável, digamos assim. Então a gente vai dar duplo clique aqui no caso já está, né? Então de duplo clique aqui que ele vai transformar na camada 0. Eu duplico essa camada, caso ocorra algum erro, eu tiver a original ainda no arquivo. E ao invés de fazer as edições nesse arquivo, eu vou utilizar aqui as opções que eu tenho na camada, né? Create New Fill ou Adjustment Layer, ajuste de camada. Eu clico aqui, vai ter várias opções. Então temos brilho, contraste, níveis, curvas, exposição. Eu sempre utilizo levels ou níveis e Hue Saturation, que é a saturação. Eu não lembro o que é Hue em português, né? Mas é só procurar em saturação você vai entender. Primeiro eu vou aqui em Hue Saturation. Ele vai criar uma nova camada acima de todas as outras e vai abrir uma janela de opções. Aqui eu deixo saturação em menos 100, que ele vai deixar a minha página em preto e branco. Entendeu? Acima ela tem um certo valor de cor, que é da digitalização, luz normal mesmo. Eu deixo a saturação em menos 100, que vai deixar ela em escala de cinza, sem cor alguma. Eu posso fechar isso aqui. E acima dela eu crio levels. Vou na mesma opção. Aqui, esse aqui que parece uma meia lua. E vou em levels. Novamente vai criar uma camada levels. E nessa camada vai abrir novamente uma janela com opções. Aqui eu vou fazer controlar melhor a iluminação, contraste, luz e sombra. Então, mexendo aqui essa seta da esquerda, seta preta, mexendo para o centro, ele vai escurecer as áreas mais escuras da imagem. O oposto se faz do lado direito. Não tem bem uma fórmula para isso, varia de imagem para imagem. A minha,
precisa muito disso porque eu utilizo aguado, então ele tem muitos tons e subtons. Então eu ajusto para que não fique muito escuro e também não fique muito claro. Então o segredo disso é irem mexendo mesmo até ficar do agrado de vocês. E a gente deixa lá. Eu não faço isso diretamente na imagem, porque caso não me agradar vai ser muito mais difícil corrigir depois, eu vou ter que apelar para buscar novamente o arquivo original. Então fazendo isso em camadas separadas, eu posso desselecionar e a minha imagem, meu arquivo vai estar da mesma forma, sem alteração. Depois disso, ficou do seu agrado, a gente vai selecionar, aliás, selecionar não, a gente vai transformar isso numa imagem só. Eu utilizo a tecla de atalho Shift, Ctrl, Alt e E. Conseguiram decorar? Shift, Ctrl, Alt e E. Tudo de uma vez. Ele vai mesclar todas as camadas visíveis em uma nova camada. E o que eu vou fazer com as outras? Vou guardá-las. Seleciono todos e aperto Ctrl G, que ele deixa tudo num grupo. Então, caso eu precise alterar alguma coisa, eles vão estar lá inalterados. Então, a gente tem aqui um novo arquivo. Vamos nomeá-los página. Que eu vou poder fazer as edições. Então, se ele já está do agrado, vamos lá. Então, a gente vai com a ferramenta seleção retangular e vamos separar os quadros. Aqui eu não vou fazer certinho, só para vocês terem uma visualização melhor. Então eu seleciono os quadros, somente os quadros que eu vou utilizar, deixando o espaçamento entre eles. Para fazer várias seleções assim, eu aperto Shift. Aperto Shift, aqui eu tenho a ferramenta selecionada, vai aparecer essa cruzinha. E quando eu aperto Shift, debaixo da cruzinha vai aparecer um mais, né? Então ele vai adicionar a seleção. Hoje eu deixo selecionado ainda aqui nas opções da ferramenta e clico nessa daqui, que ela adiciona a seleção sem eu precisar apertar Shift, né? Então mais um já fica ali. Tá selecionado os quadros. Aí tem várias opções de se fazer. Ou eu vou em duplicar camada. Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Duplicar camada. Com o botão direito na camada, tá Duplicate Layer ou duplicar camada. Aqui dentro do arquivo mesmo. Não é isso. Enfim, vamos fazer logo da forma tecla de atalho. Já estou tão acostumado a fazer atalho que as opções já me perco. Eu aperto Ctrl J. Ctrl J na moral mesmo. Vou fazer uma caquinha, olha aqui, ó, tava em feeder, o limite, borda em 10, tem que deixar em 0, sabe? A bodega. Vou fazer tudo de novo. Então, crianças, prestem atenção nas opções que estão selecionadas, dos valores. Aqui na seleção tem que estar tudo em 0. Ok, selecionei tudo os quadros, aperto Ctrl J. Aí duplica somente a camada, as áreas que estavam selecionadas, o restante fica em transparência. Essa é a primeira opção. A outra é Ctrl X, que eu recorto toda a camada selecionada, toda a parte selecionada, deleto isso daqui que não vai me servir e colo novamente que ele vai criar uma nova camada. Só que eu colo apertando Ctrl Shift V, perdão, que ele vai colar a imagem na mesma posição de onde eu recortei.
Aí eu ajusto a borda, o tamanho da imagem, deixo esse limitinho aqui entre eles e vou colocar a borda usando a action que a gente já fez anteriormente. Caso no meu é Shift F2. Só que aqui está muito fino, porque a resolução da minha imagem é muito grande. Então tem 5.000 por 3.000 e poucos, né? Então seria um pouco maior do que um A3. Então eu vou aqui em Strokes e vou ajustar o tamanho, a espessura da minha borda. Coloquei 15 pixels e aí ficou ok. Para a borda dos quadros eu faço o seguinte: ao invés da posição da borda ser externa, eu coloco interna ou inside. Ao invés dele criar a borda para fora da imagem, ele vai criar dentro da imagem. Isso eu só utilizo, eu mesmo, é preferência minha, só utilizo na hora de fazer a separação dos quadros. E o fundo, eu deixo o fundo ou branco ou preto. Eu vou deixar branco mesmo para ver a borda. Mas no caso, se for preto, eu posso alterar a cor da borda. Vou aqui em Color, seleciono a cor mais clara. Mas isso não fica muito legal não. Então, fundo preto, fundo branco, borda preta. Entendeu? Então isso serve para qualquer página, né? Qualquer tipo de composição de página que a gente for fazer. A gente sempre tenta deixar eu sempre esqueço o nome desse espaço aqui, não sei. O espaçamento entre os quadros, tentar deixar o máximo possível do mesmo tamanho, todos eles, não muito grande, não muito encostado. Então espero que vocês tenham entendido essa parte da criação de bordas. E agora vamos fazer uma balonagem aqui nesses quadros, né? Eu já deixei propositalmente aqui o espaço para colocar os balões de texto, que é realmente nessa área aqui. O primeiro quadro é essa área, o segundo quadro a gente tem uma pequena área aqui, aqui, aqui e aqui. Então vamos colocar. A gente tendo o texto, deixa eu ver aqui, eu vou colocar esse mesmo texto para todos eles. A gente tem o texto aqui, tem o texto aqui. Vamos imaginar que são textos diferentes, né? Tem um textinho aqui, acolá. E aqui a gente já vai vendo as problemáticas da coisa, né? Em algumas áreas, a cor do texto se confunde com o fundo. Então aí o que a gente faz? Só tira a imagem, a gente já coloca o texto na posição correta, tira a imagem, que a gente já pode ver melhor, a gente pode fazer as correções necessárias de texto, de escrita, os ajustes, e assim mesmo a gente pode ir fazendo a balonagem. A gente cria uma nova camada chamada balões abaixo de todo o texto da imagem e vamos criar os balões. Então a gente seleciona a elipse, laço de elipse, laço não, seleção elipse, fazemos os balões, preenchemos, a gente pode utilizar já até a imagem mesmo. Preenchemos tudo, tudo, tudo. Sempre tentando deixar os balões dentro do quadrinho, sem passar da borda. Isso não é uma regra, isso não está talhado na pedra, mas deixa tudo mais organizadinho, mais bonitinho. Então a gente já tem todos os balões, fazemos
a seta de diálogo. Vamos ver, isso aqui que falou isso, eles estão repetindo a mesma frase para poder aprender, essa daqui. Ok. Nesse quadrinho, como vocês podem ver, o fundo, o desenho, ele não tem predominâncias brancas, né? Ele é cinza, então ele causa um contraste visual com os balões interessante. Então eu não fiz bordas nos balões, deixei assim mesmo, branco. Mas se no caso eles fossem, vamos ver aqui, eles fossem, cadê a imagem? Eles fossem totalmente preto e branco, não tivesse cinza, eu já ia ser prejudicado na balonagem, então eu teria que colocar a borda. Mas como é cinza, eu deixar assim mesmo. Então vamos colocar a borda. Conseguiram entender essa parte? Então, primeiro que a gente faz, a gente cria uma action com os comandos de comando stroke, né, ou borda, que ele já automatiza isso sem precisar que a gente vá toda vez aqui nas opções, fazer todo aquele passeio que é um pouco cansativo quando a gente vai fazer mais de 10 páginas para um quadrinho. Ou fazer a borda dos quadros. Então isso já facilita bastante. E essa é a forma que eu acho bem fácil de se fazer balonagem. Se vocês conhecem outra forma, além da manual, claro, então fiquem à vontade para compartilhar. Eu estou compartilhando a forma que eu aprendi e espero que tenha sido útil. E acredito eu que não esteja faltando mais nada para falar, então a gente encerra o vídeo por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha com os amigos, com quem tiver interesse. E se tiver sugestões de um próximo vídeo que eu possa estar ensinando, fique à vontade aí para comentar. Eu estarei respondendo e agradeço muito a atenção de todos. Até a próxima.